Bom, boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, Eu vou estar apresentando esse texto, que é do Edkovics com a Champenois, a Claire, e ele é um texto bem contemporâneo, ele é de 2018, tem uma linguagem um pouco diferente dos outros textos que eu apresentei, e ele tem vários conceitos bacanas. É um texto muito gostoso de ler, porque ele aplica um estudo de caso, faz uma comparação entre três empresas para poder tratar do assunto que ele vai abordar no texto. E talvez até eu não consiga apresentar tudo como eu gostaria de apresentar por causa do tempo e tudo, mas vale a pena muito a leitura de quem tiver a oportunidade de dar uma olhada nesse texto posteriormente. Ele vai falar um pouquinho justamente dessa questão de espaços, né, entre os entes, entre as esferas institucionais, sobre a criação de um novo modelo, né, de organização híbrida, como o professor mencionou, usando a triple helix de parâmetro, né, e das vantagens, de como que isso surge, como que a gente vai descobrindo como que isso pode ser aplicado para a realidade das esferas institucionais, né? Então, o texto, resumidamente, ele vai falar sobre essas organizações híbridas independentes, como que elas podem ser criadas quando as esferas elas se sobrepõem e elas nascem essas organizações, de que maneira que elas nascem, né? Porque vai ter um personagem, né, que a gente chama de chave de limite, né, que é uma tradução literal do texto, que vai organizar e vai gerir essa organização autônoma híbrida que a gente fala, né? E como que elas podem ser mantidas. Então a gente vai conceituar um pouco o processo de criação dessa organização, falar um pouquinho sobre a comparação dos três casos, né? Dos resultados e o que ele obtém dessa conversa toda, dessa análise, né? Que ele vai identificar como etapa para a criação dessas organizações autônomas híbridas, essas três etapas, que eu vou reiterar um pouco mais lá na frente, que é reconhecer a lacuna, né? Que ele vai falar também em outros momentos que eu vou chamar de gap, né? Que é uma tradução da lacuna, criar o consenso entre os entes que vão estar discutindo, né? Sobre essa lacuna, sobre esses representantes e achar soluções para poder resolver esses problemas, essas objeções, essas novas sistemáticas que vão acontecendo, né? E aí tem o papel da chave de limite que entra nesse conceito todo para poder gerir o resultado dessa discussão, né? Na introdução, os autores eles enfatizam novamente a importância da triple helix, né? Como uma ferramenta que vai dar apoio na estrutura para superar esses bloqueios da inovação, né? É um local propício para gerar inovação sobre a inovação, criação de novos empreendimentos, a partir da discussão, do relacionamento entre as esferas institucionais ali, e de como que elas vão estar no processo de evolução. Nesse texto ele não cita a transição sem fim, né? Até achei engraçado nisso, mas internamente a gente alia esse conceito a esse processo de inovação contínuo, né? E falar sobre a importância que isso está acontecendo e de como que o governo, as universidades estão tão preocupadas com essa mobilização, com esse novo modelo que vai surgindo de organização, e eles estão buscando fundos para criar essas organizações, procurando sempre propiciar a busca da melhoria da inovação e da própria tecnologia que está avançando e está caminhando, né? Então, através dessa pesquisa os autores falam que, apesar desse novo modelo que vai surgindo, isso ainda está pouco investigado. Então, o propósito maior desse artigo foi aprofundar um pouco sobre essa discussão desse novo modelo de organização que está surgindo, aliado a esse conceito da chave limite, dos espaços, né, como que eles se relacionam, para poder trazer à tona mais essa discussão para as esferas institucionais. Então, ele quer discutir justamente isso, como essas organizações híbridas independentes criadas em suas esferas apoiam de alguma maneira a inovação, né? Ele vai falar um pouquinho sobre esse modelo, que vai conceituar a criação das organizações, como ele fala sobre lacuna de inovação e uma ação coletiva catalisada por indivíduos, que é a chave de limite que a gente chama, né? Então, essa chave de limite, ela não necessariamente ela é um indivíduo, ela pode ser mais de uma pessoa, pode ser uma entidade, pode ser um grupo de pessoas que vão atuar junto ali das entidades
né, dos personagens, das esferas, para poder conversar e lidar com essas três esferas, seus interesses, através do conhecimento deles, do relacionamento, da troca de informação, da relação com a sociedade, do local, e junto com tudo isso eles poderem criar esse novo modelo de organização, que esse modelo de organização híbrido ele surge dessa interação, dessa conversa, dessa troca de informação, né? Então ele tem essa função de separar ou ligar essas esferas institucionais, buscar esses elementos que fundamentam da Triple Helix para criar essa organização híbrida, né? Então, dentro do texto a gente tem 3 estudos de caso, no qual elas foram analisadas dentro dessas 3 etapas, né? A identificação da lacuna, a busca do consenso entre as partes e projetar soluções, né? Catalisadas através da chave de limite. Esse estudo ele vai vir enriquecer mais uma vez o framework do Triple Helix, né? Ele vai colaborar para um melhor conhecimento dos microfundamentos do Triple Helix e desse processo contínuo de inovar através do processo de inovação, né? E do próprio conceito de espaço limite, né? Que ele surge ali na questão da integração das esferas sobrepostas. Eu vou colocar uma figura aqui que eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Então, aqui a gente tem a figura clássica, né, da integração das 3 esferas institucionais, e vocês podem observar que nesse meio termo, na interseção ali, que vai surgir as organizações autônomas híbridas, a gente usa a sigla HAO, tá? Então, o que acontece? Eu até eu fico gesticulando aqui porque eu acho que estou numa lousa, mas nesses espaços onde as esferas se encontram, que são chamados, como eu falei anteriormente, que ele fala dos espaços limites, né? Então, os espaços limites, eles são tratados como fronteiras, também em algum momento ele fala sobre isso, fronteiras entre as esferas, que elas vão utilizar. Às vezes, em algum momento, duas esferas vão traduzir essa fronteira numa troca de conhecimento, de tecnologia, de inovação, de relacionamento, e aí, em alguns momentos as 3 esferas vão concatenar juntos, né, em busca do processo de inovação. Mas e aí ele fala essa questão da fronteira, a gente tem um entendimento da separação dos limites, né, algo que cada um está no seu espaço, algo que cada um está fazendo o seu papel, né, a gente sabe que cada entidade, cada cada esfera aqui ela tem um papel separadamente de atuação e elas se juntam para poder, em busca de algo maior, né, traduzir algum resultado maior dessa interação, seja na busca de tecnologia, na busca do conhecimento, gerar economia pelo conhecimento, como é muito falado nos textos anteriores, né. Então, a gente tem muito entendimento dessa questão dos limites, né, dos espaços, cada um no seu qual, mas aqui a gente traduz essa questão dessas fronteiras como a troca, né, do conhecimento mesmo, a busca de trocar informações no sentido mais sinergético da palavra, quase como eu penso, associo um pouco com o benchmark, com essa troca de informação, troca de conhecimento. Não é bem isso, mas acho que explica bem o que eu gostaria de dizer. Então, essas organizações elas vão nascer nesse meiozinho aí dessas figuras, né? Então, ele vai no artigo, os autores abordam para a gente, explicando um pouquinho dessa questão dos espaços e do Triple Helix, né? Ela nasce de uma colaboração entre as esferas institucionais, então, como eu falei, cada um tem o seu papel definido, o que vai gerar, é o primeiro passo para adentrar a questão da aplicação do Triple Helix, né? Então, as esferas vão estar lá discutindo, respondendo o surgimento de lacunas para a inovação regional, e geralmente essa discussão, os autores falam que ela surge ou de uma crise econômica ou de um problema que surge, né, no ambiente onde eles estão localizados ali, ou através mesmo de uma ideia de surgimento de um novo projeto, de um projeto de inovação, de uma nova tecnologia que surgiu. Então ela começa a nascer essa discussão ali nesse meio termo, né? E aí sempre essas transformações internas vão estar buscando novas atividades, novas tarefas, novos conceitos, né? E sempre falando da busca da inovação constante. Então, o Triple Helix vem para, através desse processo de inovação, ele vai conseguir formar novas instituições ou criar organizações híbridas, que a gente está abordando sobre esse novo modelo agora, e cita alguns exemplos, como capital de risco, incubadoras,
parque científico, sempre com um objetivo maior de promover a inovação contínua, né? Essas organizações híbridas são o quê? São entidades independentes, elas não são controladas por um ator particular, mas elas atuam junto a diferentes esferas. Então, em momentos, elas podem estar atuando entre duas esferas, entre três esferas, mas elas não são controladas por ninguém em particular. Elas concatenam juntas em busca de um prol maior, de um objetivo maior, né? Então, elas nascem desse consenso de espaço, né? Onde vai ter atividades que têm os componentes do Triple Helix, justamente para criar o debate, para discutir, para avaliar propostas, em busca do regime baseado no conhecimento, seja o conhecimento baseado na economia, ou simplesmente em busca de um processo novo tecnológico, né? Ou de um estudo novo, ou algo nesse sentido, né? Então, o espaço de consenso, ele vai através desse espaço de consenso, a criação dessas organizações autônomas híbridas, elas vão promover inovação para responder às condições locais, sejam as dificuldades que estão aparecendo, os problemas, né? Ou em busca do projeto, de novos projetos, novas discussões, como eles citaram anteriormente. E esse espaço de inovação, ele vai servir para quê? Para que esses novos projetos sejam empreendidos, né, com a utilização dos recursos por meio do espaço de conhecimento, criando ligações entre as esferas que vão estar envolvidas nessa discussão, né? Essa sobreposição das esferas ou a criação de organizações autônomas independentes, ela, em apoio à inovação, tiveram menos atenção. Eles falam nesse sentido porque menos atenção no sentido de ter um estudo maior nessa busca. Então, a proposta maior desse trabalho é justamente abordar esse processo dessa interação das esferas, né? Então, essas organizações, elas estão localizadas entre essas esferas institucionais, garantindo maior exploração, seja do conhecimento propriamente dito, ou buscando novos insights sobre as microfundações da Triple Helix, né? Esses boundary space, como ele fala, ele vai trazer esse processo de criação de organizações autônomas que vão extrair elementos de sobreposição das esferas. Porém, esses elementos eles não vão ser incorporados em uma esfera em outra. Esses elementos que eles estão tirando dessa interseção, ela vai ajudar a surgir essas novas organizações autônomas híbridas, que nascem justamente dessa interseção de conhecimento, de discussão, de proposta, que está nesse meio termo onde ela se encontra, as esferas, né? A questão do limite abordado, do chave de limite, da ampliação do espaço, né, do limite, esses conceitos os autores trazem para a gente, como eu comecei a citar anteriormente, o limite a gente pensa em algo como uma parede, uma linha reta, aquele é o limite até onde eu posso chegar, mas eles trazem para a gente aqui o conceito de limite como um compartilhamento, é um limite até onde a gente pode ter o processo de compartilhamento de informação, criar proximidade entre as partes que estão distantes, né? E não como algo que bloqueia ou que limita o acesso à informação, à tecnologia ou ao avanço da inovação, né? Então, esses limitadores de fronteira, eles servem para traduzir a compartilhamento de conhecimentos, conexões e processamento de informações. E algumas características desses limites individuais comuns são que eles ligam as esferas separadas e promovem a formulação de políticas e criam os diálogos, né? Então, justamente focando muito nessa questão do processo do limite, não como uma barreira, mas sim como uma troca de conhecimento, troca de informação. Então, esse indivíduo que está realizando o processo do limite dentro da fronteira do Triple Helix, ele tem uma atividade de abrangente, que é a chave de limite do Triple Helix, e pode desempenhar o papel de catalisador no processo de criação das organizações autônomas híbridas, né? Então, isso que é chamado de chave de limite, ele tem um papel muito importante na criação dessas organizações, porque ele que vai estar mediando a conversa, a troca de informações, essa pessoa, esse indivíduo, esse grupo, assim pode-se dizer, ele que tem acesso às informações, às evoluções, à legislação, o que está acontecendo, então ele consegue intermediar ali para que através da junção desse conhecimento, dessa troca de informações, dessa interação, nasça dali, né, usando os pormenores do Triple Helix, aos pontos fortes ou alguns objetivos específicos, nasçam essas organizações separadamente, né? Então, para poder explicar um pouco melhor como que isso funciona, os autores eles pegaram 3 estudos de caso, né?
é um processo de criação das organizações híbridas que vão apoiar a inovação e possuem espaço-limites, considerando suas características e atividades. Então, eles citam três empresas que eles utilizam como estudo de caso: a RD, StartX e a Trampol. Né? Essas organizações, elas se destacam porque elas apoiam a criação de novos empreendimentos, de novas fronteiras e economia baseada sempre no processo do conhecimento, né? E de que maneira que eles utilizaram? Eles pegaram, analisaram essas três empresas, né? Eles aplicaram entrevistas dirigidas, fizeram coletas de dados e revisões de alguns estudos que já tinham sido realizados para algumas organizações específicas, para poder extrair as informações e fazer esse comparativo, né? Resultando nesse mecanismo de 3 etapas para a criação dessas organizações autônomas híbridas, tá? Eu fiz um resumo aqui dos resultados que eles analisaram para poder a gente entender melhor, né? Porque assim, eles pegam e analisam cada grupo de empresas baseado nessa cada etapa, discutindo mais profundamente e falando também um pouquinho internamente do funcionamento dessas empresas, né? É algo bem específico, né? Então eu quis trazer para vocês um entendimento mais objetivo dos resultados que foi avaliado nessas 3 etapas. Na RD, que ele chama de gap ou lacuna, foi identificado que havia um número insuficiente de empresas criadas com base sobre o conhecimento universitário. Qual foi o consenso que foi levado para a discussão dentro da empresa? Como que ela poderia desenvolver novos produtos de empresas, desenvolver o desenvolvimento de novos produtos de empresas já existentes para empresas emanadas das universidades, criando caminho para novas tecnologias. Então, pegar coisas que já existiam, utilizar isso com base no conhecimento das universidades e criar novas tecnologias ou um processo de melhoria, né? Então, eles chegaram nesse consenso. E aí, como que fazer isso? Então, ele fala ele chama das soluções como também espaços de inovação. E como que eles traduziram isso através de financiamento para novas empresas e buscando treinamentos para novos projetos de pesquisa. Já na StartX, a lacuna foi identificada que faltavam projetos voltados para o empreendedorismo. Qual foi o consenso discutido dentro da empresa? Como que eles poderiam criar espaços voltados para o suporte a projetos de apoio ao empreendedorismo? E de que maneira que eles traduziram a solução disso? Qual foi o espaço de inovação na busca da solução desse consenso? Eles sugeriram a criação de espaços gratuitos para projetos, né, voltados para o empreendedorismo e o recrutamento de potenciais fundadores de novas empresas e mentores, promovendo através de treinamento a busca da capacitação e da discussão voltada para o empreendedorismo, para a criação de novas empresas e a busca da melhoria de ideias que já estavam em andamento. E a Trampol, qual que foi o gap, a lacuna que eles identificaram? A falta de interação que existia entre a indústria e a pesquisa regional, ou a atuação local ali onde ela estava localizada, onde ela estava inserida, né? Qual foi o consenso que foi discutido nessa segunda etapa? Como a gente buscar soluções baseadas nas forças locais com atores que compartilham a mesma visão global, identificando ativos regionais e fontes potenciais de inovação, através de fazer uma cooperação de ciência, indústria e até mesmo utilizando a universidade em alguns casos. E aí, qual foi a solução que eles trouxeram através do espaço de inovação? Eles sugeriram trazer mentorias para os empreendedores locais e promover parceria com os governos regionais e locais para poder gerar essas novas empresas. Então, através desses 3 estudos de caso, os autores eles avaliaram dentro dessas 3 etapas a lacuna, o consenso e, e os resultados, né, como a gente fala aqui, traduz como espaço de inovação, essas 3 empresas que já estavam voltadas para o processo de criação, de evolução dessas novas organizações autônomas híbridas, como que surgiam essas organizações através dessas etapas, né? Então a gente pode perceber que através da discussão dessas etapas se chega-se a novas soluções que vão estar trazendo novas organizações, novos empreendimentos ou evolução de algo que já está sendo discutido, novas tecnologias que vai derivar ali da base da discussão do Triple Helix e dessa interação do consenso das esferas institucionais, né? Então, os autores entram num processo de discussão dentro do artigo, justamente falando depois dessa avaliação, que o processo de criação dessas organizações dentro do espaço integrado
e com esses limites, né, desses espaços, cada um respeitando seu limite, mas ao mesmo tempo interagindo para poder gerar essas novas organizações, vem enriquecer mais uma vez o Triple Helix na sua função, no seu modo e de fortalecendo a sua aplicação para as esferas institucionais, né? Eles vão discutir sobre os novos insights que vão surgir sobre esses resultados, em vez de utilização de uma configuração específica de estruturas e interações. Então, em vez de se prender em focar como algo que seja já objetivado, algo que seja concreto ali naquela estrutura específica, eles estão buscando através disso novas soluções, novas maneiras de enxergar, de procurar discutir e de trazer sempre através do processo de inovação, um processo de melhoria através do surgimento dessas organizações autônomas, né? Eu deixei em destaque esse parágrafo que eu vou fazer a leitura, que é uma tradução muito bacana que explica um pouco sobre isso que a gente está falando. O processo de criação ele é iniciado pela existência de uma lacuna de inovação e catalisada por uma chave limite, que é esse personagem, ou um grupo de personagens, que vai desempenhar um papel levando à configuração do Triple Helix, caracterizada por espaços de fronteiras entregando as esferas institucionais. Então, existe a integração das esferas na busca através desse processo de melhoria e de inovação, da onde vai surgir essas organizações autônomas híbridas, né? Eles citam ainda a questão que existem dois tipos de Triple Helix, e chama de 1 e 2, onde ele fala sobre as esferas institucionais separadas, com essas interações funcionando nas suas fronteiras de maneira mais clara, cada um mais no seu quadrado, digamos assim, e o Triple Helix 2, onde as esferas se sobrepõem, aonde que vai surgir as organizações híbridas, que elas estão sendo discutidas e vai surgir nesse modelo do Triple Helix 2, né? Ele fala ainda que essas duas configurações elas podem funcionar simultaneamente e harmonicamente num processo de melhoria e de maneira que possam preencher lacunas uma das outras, né? Tanto no modelo do Triple Helix 1 quanto do modelo do Triple Helix 2, né? E que essas chaves de fronteiras elas estão em três limites, né? O físico, social e mental. Então, através do físico propriamente dito, das estruturas do, das empresas, da indústria, do governo, da universidade, né? O social do relacionamento com a sociedade onde ele está aplicado, com a economia local, e o mental dessa discussão entre os entes que estão envolvidos, né? A visão dos representantes dessas esferas, né? Eles falam sobre a criação desses novos espaços situados entre as esferas, que são chamadas as organizações híbridas, e da importância do surgimento dessas organizações, e do papel principal da chave limite, que são esses indivíduos com conhecimento e vínculo nas três esferas, né? Essa chave de limite, eles vão promover o desenvolvimento, vão trazer a resolução dos gaps, das lacunas, vão integrar os papéis dos entes, né, separadamente, vão promover esse processo de consenso e vão estar ajudando a organização a promover a inovação sempre, né? Então, essa chave de limite, ela tem um papel fundamental nessa criação dessas organizações autônomas híbridas, né? E eles trazem essas recomendações práticas para os gerentes e formuladores de políticas que desejam promover inovação. Então, eles falam o seguinte, que por meio da criação dessas organizações de apoio que operam junto às três esferas, com o reconhecimento das lacunas, através da utilização do Triple Helix, consegue projetar soluções e recombinações dos elementos das esferas. Então, essa recomendação é muito importante para que esses autores que estão buscando esse processo de inovação e de melhoria possam se utilizar desse consenso das fronteiras de espaço e da chave de limite, utilizar dessas ferramentas apoiadas no Triple Helix para que eles possam promover esse processo de inovação, que é muito forte essa discussão, não só para promover o lançamento de novas organizações híbridas autônomas, mas também para promover o processo de melhoria contínua. E os autores concluem o artigo com o seguinte, né? Eles analisam que, através da análise dos experimentos dessa criação das organizações, foi possível identificar essas três etapas para a formação da organização autônoma híbrida, que era um dos maiores objetivos, né? Discutir sobre isso, porque era pouco estudado, como que surgiam essas organizações, né? Eles vão reforçar para a gente que a criação do espaço limite entrega os elementos de esfera sobrepostos, enriquece a Triple Helix e as fronteiras, trazem um processo de melhoria e pesquisa
e de que maneira que isso traz implicações para as esferas e para os profissionais envolvidos. E eles deixam duas propostas, né, de estudos futuros, né, que outros estudos casos poderiam se concentrar em casos mais semelhantes para testar e refinar esse modelo de espaço de fronteira, para ver se ele é válido para essas organizações híbridas que já nasceram nessa discussão, né? E outros futuros para poder verificar as condições em que as linhas de fronteira se separam e se abrem espaços que integram as condições em que as organizações híbridas permanecem autônomas, ou quando elas são absorvidas por uma esfera particular, ou seja, de que momentos que elas vão ficar cada um atuando separadamente, ou quando uma esfera pode ser absorvida para outra, e atuar, de que maneira isso pode gerir ou até mesmo nascer uma organização híbrida desse conceito, dessa discussão que pode ser analisada num estudo futuro de casos, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Tá? Beleza, Diego. Realmente esse é um artigo bem diferente, né, de coisas que a gente já viu, mais numa linha que o ex-Covid segue a partir de 2000 e pouco, etc., de reunir casos. Interessante aqui a gente ver, estou mais acostumado a ler os artigos dele, né, eu consigo ver mais assim as características dele e as características que são mais da parceria, né? Essa autora não é da rede, é o único artigo que ela tem com ele, é uma francesa, então ela trouxe ali informações, né? Mas é bem interessante, né? Porque quando você tem os casos, né, fica mais interessante de olhar. Vou passar para o Rodolfo, e aí em seguida eu também faço meus comentários. Rodolfo, bola contigo. Beleza. Parabéns, Diego, aí pela apresentação. Bem completa, assim. Resumidamente, né, o que eu percebi no texto é que a gente, durante as semanas, né, as últimas semanas, a gente falou muito sobre essa sobreposição que existe entre as hélices, né? Então isso é algo que tem que acontecer, que deve acontecer. E o texto ele traz exemplos de algumas sobreposições que aconteceram, né? Então, e tenta de alguma forma explicar também um pouco em cima delas, né? Então, que essa sigla, né, HAO, né, que eu não sei se fala HAO ou se não fala HAO, mas assim, quando eu estava lendo, eu mentalizava HAO, eu entendi o que era, que são essas organizações híbridas, né? Então, o texto traz as organizações que tiveram a questão também da academia envolvidas, né? Então, cita a questão de incubadoras, né? Traz alguns exemplos também de um ex-professor de Stanford que estava envolvido em um dos casos, né? Então, traz esse cenário mostrando que esse tipo de organização ela só existe se também tiver um consenso, né? Então, é necessário esse consenso, eles falam isso lá no início, né? Mas, assim, tem que ter um consenso, tem que ter uma lacuna também, né? Então, é esse entendimento que existe alguma coisa para ser preenchida, que não foi preenchida, e vamos preencher como, né? De alguma forma. Então, entrar nesse consenso de como preencher aquela lacuna, que eu vejo que é muito reflexo do que a gente já viu antes também, nessa questão de atrito, né? Então, acho que a gente observa lacunas quando tem atrito também, né? Então, por que isso aqui não está sendo dessa forma, né? A gente só tem que fazer isso, não pode fazer outra coisa, né? Então, isso acaba sendo um reflexo também de atrito, pelo menos na minha visão. E aí eu ia falar mais algumas coisas, mas o Diego já trouxe, né, a chave de fronteira, que é essa questão que liga as esferas, né? Eles acabam chamando esse território ali dessa chave de fronteira, né? De certa forma. E aí tem mais duas coisas que estão mais para a parte da discussão, que o Diego trouxe, né, que assim, esse tipo de organização, pelo menos no texto, é um texto recente, ele era muito negligenciado em pesquisas, né? Então eles citam isso, né? Isso não foi comentado durante muito tempo, e aí o texto comprova também na discussão que a Triple Helix ela pode resultar na criação dessas organizações. Então eles conseguem, de certa forma, com
com os exemplos dados, com os 3 exemplos ali pegos também citados, conseguem comprovar isso, né? E aí a última coisa que eu queria trazer também, está na discussão, que as esferas, elas sobrepõem, e aí eles falam que novas organizações são sintetizadas, né? Mas aí e aí o que eu achei interessante é que não tem uma dominação dessa organização por uma esfera, né? Sei lá, às vezes ela pode ter surgido da academia junto com o governo, de certa forma, mas não é nem o governo e nem a academia que vai dominar, né? Eu acredito por ela ser mista, né? Então não tem dono, né? É basicamente isso que acontece. Então ela acaba sendo uma junção ali de 2 esferas, mas ela acaba pertencendo de certa forma, mas assim não às vezes formalmente, né? Ela não é dominada, ninguém tem a palavra final, não é uma esfera ali que tem uma palavra final sobre aquela organização, né? Pelo menos no meu entendimento. Então, foi isso que eu também consegui assim, entender mais o texto, além do que o Diego trouxe também. Beleza, Rodolfo, obrigado. Tá? Obrigado aí ao Diego pela apresentação, a você pelos comentários. Vocês estavam falando aqui, eu fiquei ainda preso um tempo aqui, a mente abre várias sessões aqui em paralelo, né? E aí eu fiquei um pouquinho preso ainda lá na quádruple helix. Então deixa eu voltar no texto anterior, né? Que a gente está falando o Nathan perguntou ali, comentou sobre os atores, etc. Né? Por exemplo, a questão do papel da mídia. A gente aqui na economia brasileira, a gente tem uma pessoa que é uma influenciadora, né? Não só ela, mas que é uma influenciadora muito grande na formação da opinião econômica, por exemplo, que é a Miriam Leitão, né? E assim, tá gravando, mas ela não vai ver, eu vou falar, né? Na minha opinião, é idiota. Quer dizer, ela é uma jornalista que fala sobre economia e que não entende nada de economia, ouviu o galo cantar, né? Não foi estudar e fica repetindo aquilo. E igual a ela, tem mais uns 30, só que menos famosos. Né? Então, assim, mas é tipicamente uma pessoa que influencia. Né? Seja por escrever no Globo, seja pela visibilidade que ela tem, né? Seja porque as opiniões dela às vezes são muito convenientes ou alinhadas com coisas que, que os governos que estão aí querem fazer e etc. Então, ela é tipicamente num caso aqui, dependendo de algum tipo, é que ela não dá pitaco em, sei lá, projeto de desenvolvimento regional, mas ela poderia ser, né, um elemento aí da quarta hélice e que influencia, né, que muda opiniões, etc., e influencia. O mesmo caso, né, quando uma empresa como a XP, que é uma corretora de valores, etc., vai lá e monta uma empresa de informação. Né? Para quem não sabe, a XP é proprietária do Infomoney, né? Que hoje, no mercado financeiro, talvez seja, né, o principal portal de notícias, né, o portal mais acessado nesse campo. Então, óbvio que você já faz um serviço ali de coletar informações para o teu negócio, né, mas é muito possível que, por mais que tenha vamos dizer assim, que não haja uma má fé, né? Não, temos uma boa fé, as empresas são separadas, né? Uma só que é investidora da outra e usa as informações que a outra gera, né? Mas é óbvio que tem um enviesamento, né? Que tem uma influência cultural e que isso se reflete nas opiniões que são colocadas, né? Quer dizer, porque uma coisa né? Eu não sei se vocês percebem isso, quer dizer, uma coisa é quando você recebeu uma informação. A informação ela é sem juízo de valor, né? A outra coisa é você receber uma opinião. E a opinião ela tem o juízo de valor, né? E essas coisas elas se misturam, né? A mídia deveria ser um pouco mais transparente, ela cobra muita transparência de todo mundo, mas ela deveria ser mais transparente, né, em dizer assim, olha, isso aqui é a opinião, isso aqui é a notícia, isso aqui é a opinião, e o meu interesse em relação a isso é esse. Né? Mas ela, obviamente, não faz isso e fica para a gente ler.
né? Eu cansei de ver jornais, aí sem crítica uma posição a outra, né? Acho que cada um está defendendo o seu pão, né? De assistir o jornal da Band, que era às 7 horas, e depois assistir o jornal da Globo, né? O Jornal Nacional. E as notícias são basicamente as mesmas, né? Mas o enfoque, a forma de abordar, o viés é bem diferente, né? Não sei se ainda está assim, tem tempo que eu não vejo, mas, assim, o Jornal Nacional me irrita hoje. Dá toda a notícia aqui em meio minuto e fica 15 minutos mostrando coisa que não interessa, né? Então, assim, esses são exemplos. Voltando aqui para o texto, isso eu já vou usar aqui no texto também. Tá? Eu acho que primeiro é um conceito que eles lançam das organizações intermediárias ou das organizações que são, né, quer dizer, híbridas e autônomas, e esse é um conceito que ele não é explorado. Tá? Quer dizer, existem discussões sobre a necessidade de construir espaços híbridos, espaços de consenso. A discussão sobre organizações aí é um momento que ela aparece e é mais aprofundada, né? E esse é um campo que ele não tá explorado. Então, isso aí, na própria, vamos dizer assim, teoria ou modelo da Triple Helix, essa é uma discussão que está fluida, que está em aberto, né? Fica evidente, porque a gente fala o tempo todo, a gente olha do ponto de vista macro, da superposição entre as esferas. Quando a gente vai olhar do ponto de vista real, quer dizer, na verdade, dentro das esferas tem atores, e a relação, né, essa superposição, ela não existe. Na verdade, o fato você tem uma interação ali entre pessoas que fazem parte de organizações diferentes, né, e essas pessoas que acabam desempenhando ali, seja o seu próprio papel organizacional, sejam outros papéis, e aí a coisa flui. Então, assim, eu acho muito interessante que esse texto ele vai exatamente aprofunda essa discussão. Dizer, não, peraí, eu sou o professor Marcelo, que trabalha aqui na UF, tenho a minha carreirazinha acadêmica aqui, produzo meus papers, dou minha aula, etc. Mas eu posso me juntar ali com sei lá, com a CSN, com a prefeitura, etc., né? E a gente pode fazer uma reunião e discutir um projeto conjunto. Quer dizer, e aí essa é a questão, né, do termo que ele usa aqui, do boundary spanners, né, que é essa questão do alargamento das fronteiras, né, é você entender qual é o teu limite, qual é a minha fronteira de atuação enquanto professor universitário, né? Segundo, se eu olhar a UF, a Constituição, ela é ensino, pesquisa, extensão, etc. Mas aí eu avanço a minha linha, né? Empurro a minha fronteira para frente e viro também, né, digamos assim, por exemplo, um representante num comitê da prefeitura que está discutindo o desenvolvimento regional, né, que está discutindo um projeto para a cidade, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, quando, né, do ponto de vista prático, é bem isso que eles olham. Quer dizer, tem pessoas o tempo todo trazendo na retaguarda organizações que estão atravessando ali fronteiras e que essas fronteiras, às vezes, não estão bem demarcadas, né, e que estão atravessando essas fronteiras e que estão avançando. Né? Então, por exemplo, você pensa assim, um diretor, sei lá, já que Volta Redonda tem a SIAP, a Associação Comercial, né, Industrial e Agropastoril aqui da cidade. Aí o presidente, ou um ex-presidente, vira secretário de desenvolvimento. Isso, inclusive, já aconteceu, acho que mais de uma vez. Né? Quer dizer, você, obviamente, tem ali uma organização, né, sem fins lucrativos da sociedade civil que representa a esfera setor produtivo, né, a esfera indústria, mas que, de repente, aquela pessoa ali está expandindo as fronteiras dela, está passando a atuar como Estado, né, como formulador e executor de políticas públicas, e, obviamente, ele está levando as bandeiras que ele tinha naquela entidade. Né? Inclusive, possivelmente, muito possivelmente, né, ele foi alçado a esse cargo exatamente por conta dessas bandeiras, né, e da rede de relações que ele construiu. Então, quer dizer, esse alargamento das fronteiras
permite que, em algum momento, quer dizer, você tenha um espaço ali cinza, né, ou, sei lá, vou já achar uma cor melhor, um espaço azul ali, que todo mundo circule e interaja, né? E esse é o espaço híbrido, né, e de consenso. Inclusive, estava lendo aqui, ó, tô com ele aqui, peguei para reler hoje, o segunda edição, sai aqui para vocês aqui, ó, do Triple Helix, né? Esse livro tem algumas coisas interessantes, ele é melhor do que a primeira edição, tem algumas coisas que eles consertaram, algumas que eles escreveram, né, detalharam melhor, né? E aí é muito interessante que estava falando exatamente, eu estava lendo um trecho aqui, estava falando exatamente disso. Como que esse o espaço híbrido é uma coisa, o espaço de consenso é um outro passo. Você pode construir espaços de diálogo, né? Mas você construir consenso não é fácil. Porque envolve, obviamente, teus objetivos organizacionais originais, tua visão de mundo, etc. Tá? Isso quando a gente estava comentando, né, dos projetos de desenvolvimento regional, que eu falei com vocês lá de Petrópolis, falei, né, comentei com alguns daqui, né, o Rodolfo também comentou algumas coisas aí de alguns projetos também que ele acaba estando envolvido. A dificuldade é exatamente a construção desse consenso, né? E aí, talvez, parafraseando o Leidersdorf, quanto mais entidades você tiver, né, ok, é mais representativo, ok, positivo. Mas, por outro lado, mais interesses você tem, interesses pessoais, interesses institucionais, e mais difícil fica né, a construção desse consenso, né? Porque, por exemplo, eu já vi momentos em que algumas coisas não avançavam ou avançavam porque tinha ali interesses pessoais por trás, né? Do tipo, eu vou sair sei lá, eu estou na prefeitura, amanhã eu vou sair da prefeitura, mas eu quero fazer uns projetos legais com a universidade, porque eu também sou professor, então eu quero, né, ter uma vaga ali depois na universidade. Fala, Rodolfo. Não, tem um amigo meu que define, acho que essa situação toda com uma frase muito boa, que é muito cacique para pouco índio, né? É tipo isso, né? Muita gente ali querendo mandar, né? De certa forma, né? Fazer a coisa da forma que quer e só tem isso, né? Só tem palpiteiro, né? Isso, e na hora todo mundo sabe, né? Todo mundo é melhor, é mais importante, viu não sei aonde, não sei o quê, né? Lá nos Estados Unidos faz assim, né? E aí tem esse argumento, né? De trazer a coisa de longe e que a gente tem uma percepção de que é positiva, tem vários argumentos aí nessas construções de discurso. E, na verdade, da pessoa, às vezes, baixar, sentar, ficar quieta, ouvir, né, e dar a contribuição que ela pode e entender, tá, o consenso é esse, eu concordo com ele, em linhas gerais concordo, então vamos trabalhar, né, vamos em frente e vamos trabalhar. Interessante que quando você tem a colega, a professora Adriana Faria lá da FGV, né, da FGV não, UFV, escrevo aí com ela algumas coisas, ela coloca o Parque Tecnológico como uma organização intermediária, porque ela entende que o parque é exatamente esse resultado desse alargamento e superposição das fronteiras. Você tem universidade, tem empresa, tem governo ali, né? E eu já ouvi alguns outros autores fazerem isso, mas não é tão comum, tá? Porque quando a gente pensa em organização intermediária, a gente pensa, às vezes, na organização que faz a ponte entre os atores, né? E aí você não pensa, a princípio, eu, pelo menos, não penso no parque tecnológico, a princípio, como isso. Eu penso no parque como um resultado dessa interação. Mas faz sentido, né, a forma como ela coloca. Aí tem uma outra coisa que me veio à cabeça, que é, né, a gente tem que ter cuidado aí quando a gente está trabalhando com essa ideia, tanto das organizações intermediárias quanto das 4 hélices, que às vezes você tem organizações aí que você não sabe onde enfiar, né? E eu vejo muito, ouvi já em alguns trabalhos, muito não, mas eu vi, por exemplo, em 2 trabalhos, essa situação, dizendo que, colocando, por exemplo, o SEBRAE como um órgão da 4ª hélice da sociedade, né? E eu, particularmente, interpreto isso como um erro. Para mim, o SEBRAE é uma entidade representativa, né, do setor produtivo. Ele é associativo, ele é sem fins lucrativos,
Você pode até botar ele na interface ali entre o setor produtivo e o governo, né? Porque o governo coleta o recurso e repassa, mas ele não seria de forma nenhuma um elemento de uma quarta hélice. E aí tem que ter um cuidado se, por exemplo, essa entidade ela é, né, de fato uma entidade da sociedade civil que exerce influência do processo, ou se ela é uma entidade, uma organização intermediária que é o resultado das relações ou que está ali construindo pontes, né? Então esse é um cuidado interessante. Eu achei curioso no texto é que eles cometem um erro em relação à própria Triple Helix, porque eles falam de Triple Helix 1 e 2, né? como se fosse o modelo o laissez-faire e o híbrido de consenso, e que, na verdade, na literatura original é o 2 e o 3, né? Porque o 1 é aquele modelo que encampa, é o estatista, né? Que encampa tudo, né? Achei curioso, eu já vi em outros textos também, né? Então, tem vamos dizer assim, talvez essa discussão também das configurações das hélices ela não esteja bem madura, tá? Ver uma outra coisa, tem muita gente também que fala lá do triângulo de sábado, né? E que fala, Triple Helix é a mesma coisa do triângulo de sábado, acho que eu já comentei isso, não lembro se foi com vocês ou foi numa palestra outro dia. Na verdade, o triângulo de sábado ele seria equivalente à configuração 1 da Triple Helix, tá? Mas aí é uma outra discussão também, tá? Rodolfo comentou aí sobre a sobreposição das hélices, e é isso que aí eu comentei em seguida, que na verdade são organizações e pessoas, tá? Esse problema aí realmente do atrito e da construção do consenso, ele não é trivial, né? E é muito interessante que você tem, nos espaços onde você vê essa construção de consenso, você vê claramente emergências de lideranças. Então, em geral, tem um líder, às vezes por senioridade ou por experiência, e que ele é o elemento que catalisa essa construção do consenso, né? E aí é interessante, né? O Hetzkovitz cita muito aí o reitor lá, inclusive no artigo, né? O reitor lá do MIT, o Compton, depois cita, não no artigo, mas em outros trabalhos ele cita lá as lideranças lá de Stanford também, que na verdade é um pessoal que saiu do MIT e foi montar Stanford lá atrás, né? Então tem essa figura também da liderança, né? Então se você não tem, e eu vejo isso muito nos meus estudos sobre parques tecnológicos, se você não tem ali uma liderança, figuras que ficam ali 20, 30 anos puxando aquele negócio, né? E que fazem as relações, né? A coisa não vai, né? O principal parque tecnológico lá da França, né? Eu não sei a origem, não lembro, era um político regional lá do sul da França, lá da região de Nice, né? do sul da França. Ele fez as articulações, pensava um projeto de desenvolvimento regional, a região era frágil do ponto de vista acadêmico, e ele levou uma universidade para lá para conseguir criar o Parque Tecnológico, que hoje é o Parque de Sofia Antipolis. E esse cara tinha tanta força que ele depois foi senador da República durante muito tempo, né? Já faleceu recentemente, já bem idoso, mas é uma pessoa que militou no campo de ciência, tecnologia e inovação por 50 anos. Então, obviamente, é uma liderança reconhecida, né? A gente tem alguns exemplos. Aqui no Brasil tinha o professor Marco Antônio Raupp, que faleceu esse ano também, que foi, né, diretor do INPE, foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi diretor da LNCC. Quer dizer, esse cara é o Parque de São José dos Campos, né? Muito do que aconteceu lá, da visão, de uma série de articulações, né? Ele está por trás. Ele sozinho é o responsável? Não, né? Mas ele é um elemento importante em botar os atores juntos nessa construção desse consenso. A mesma coisa, se a gente olhar aqui no Rio, né, no Parque Tecnológico do Fundão, na incubadora da UFRJ e no Parque Tecnológico, né, a figura do Maurício Guedes, que é um
ele, na verdade, era um técnico administrativo, não era nem professor, né? Ele começou a incubadora da COP nos anos 90, 93, 94. Quer dizer, a incubadora cresceu. A incubadora levou mais de 10 anos, né, ela funcionando como um projeto de extensão da COP até ser formalizada no âmbito de conselhos universitários, etc. Tá? E a partir do momento em que, né, as pessoas começaram a se agregar no entorno dele, os pesquisadores da COP, o pessoal da Fundação Coptec, gente da reitoria da universidade, né, saiu o projeto do Parque Tecnológico da UFRJ, que ele liderou durante um bom tempo. Hoje ele é aposentado da UFRJ, atuava pontualmente como um consultor, né? E ano passado, ou não, já deve ter 2 anos, ele foi trazido para a diretoria da FAPERJ, é o atual diretor de tecnologia da FAPERJ, né? Ou seja, quem está abrindo a chave do cofre aí para a gente, né? Está botando esse monte de edital na rua aí, levou uma turma de primeira linha para lá, né? Levou o Caetano Pena, que trabalhou com a Mariana Mazzucato, né? Então, aquela coisa quer dizer, de você ter missões ali que orientam o investimento e o esforço de ciência e tecnologia da agência, eles estão trabalhando nisso, né? Levou gente muito boa, o Guilherme Santos, que mexe com geografia econômica, economia evolucionista, né? Então tem uma turma lá de primeira linha, né? E aí você começa a ver que as coisas começam a andar, você vê a carinha dos editais, vê que faz sentido, né? Que não tem, que estão bem montados, né? Que tem uma política ali por detrás daquele negócio, né? A FAPERJ esse ano tem 500 milhões de reais para botar na rua, e vai botar. Tá? Gente, deixa eu ver o que é mais aqui. A construção do consenso. 2 pontos que são chaves desse artigo e por isso que ele está aqui. Primeiro, essa coisa realmente das fronteiras, que às vezes elas não são muito claras, e aí você fazer, como é que você faz esse alargamento, essa, sei lá, pular a fronteira, né? Como é que é? Não é... Como é que é? Não é uma imigração que tem, né, um posto de cada lado, não, você é empresa, fica aí do seu lado aí, você não pode entrar aqui, né? Não é bem isso. E essa coisa da construção do consenso. Acho que esse artigo trabalha muito nesses 2 pontos, e que são relevantes, obviamente. Tá? Existem outras abordagens teóricas, que, por exemplo, o pessoal da Triple Helix não usa, mas eu tenho visto nos trabalhos do professor Dani Flávio Tonelli, lá de Lavras, que é a questão da governança colaborativa. Ou seja, você tentar trazer outras ferramentas, né, para conseguir construir essas governanças. Tá? Isso é um problema que ocorreu muito nos APLs nos anos 90 e 2000. Quer dizer, você tinha um projeto inicial, um planejamento, os atores, mas você não tinha uma governança na maior parte deles, você não tinha essa construção do consenso, né? O exemplo lá de Petrópolis, eu já contei para vocês, mas Petrópolis teve um primeiro planejamento estratégico feito por um pequeno grupo. Esse grupo, inclusive, era liderado por uma entidade chamada Instituto Itaipava, que era tipicamente uma entidade de quarta hélice, né? Ou seja, na verdade eram moradores da região de Itaipava, né? Gente de dinheiro, que queria influenciar o desenvolvimento da região e criaram um instituto sem fins lucrativos para começar a fazer palestras ali, discussões sobre o desenvolvimento. E aí esse grupo foi que acabou fazendo a cabeça da Firjan e ocupando as posições principais da gestão do projeto, pelo menos entre 99, 2003, 2004, né? E aí, quer dizer, na verdade, esse grupo, que é seria tipicamente uma ONG, né, que deu o direcionamento inicial, né, influenciou pesadamente, né, o projeto, a gestão e etc. E a partir do momento que esses caras foram, por questões aí, né, eles construíram um primeiro consenso inicial, começaram a botar para funcionar, foram entrando mais atores, e aí esse consenso se fragilizou. E eu comentei que uma dessas pessoas-chave, que era quem fazia a ponte entre eles, a Firjan, morreu. Né? Entre eles, a Firjan e a prefeitura morreu. Aí desestabilizou o processo. Né? E você aí tem
né, tem uma transição, essas pessoas vão sendo saídas das posições, né, algumas seguiram o novo projeto, outras não, né, e aí a coisa foi tomando, criou-se uma outra governança e a coisa tomou um outro rumo. Então, por exemplo, essa discussão ter uma dissertação de mestrado, eu fui da banca lá de Lavras, exatamente tratando dessa questão da governança colaborativa, olhando o desenvolvimento regional, o que seria um APL lá da região de Lavras. Tá? Então, acho que esse é um ponto para quem quer, por exemplo, fazer estudos aí sobre gestão desse tipo de arranjo, né? A gente combinar Triple Helix com gestão de redes, com governança colaborativa, tem um caminho aí para trabalhar.